Glória a Deus. Amém, igreja? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 3. Neemias 4, 3. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Neemias 4, 3. Neemias 4, 3. Vamos ler aqui. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse... Põe no 1, por favor, Neemias 4, 1. Isso. 1, isso. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Próximo. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, um amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o nosso opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-vos por presa na terra do cativeiro. Coloca a sua Bíblia no seu assento mais um instantinho, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Deus, para ouvir a tua voz, Pai. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é luz para o nosso caminho, o alimento que a nossa alma precisa, ó Deus. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Que a tua palavra possa fluir nos corações dos que aqui estão, trazendo cura, trazendo vida, trazendo esperança, ó Deus. Enche esse lugar, Senhor, com a tua glória, com a tua unção, Pai. Dissipa, Senhor, toda tristeza, toda opressão, todo jugo sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E nesta noite, Pai, que a palavra venha iluminando os cantos escuros da alma, trazendo vida e libertação, porque só a verdade, que é o Senhor, liberta. Jesus é o caminho, nós não podemos mudar o caminho. Jesus é a verdade, não podemos nos apoiar em mentira. Jesus é a vida, não caminhe para a morte. Caminhe para a vida que é Cristo, e a vida está aqui nesse lugar, aleluia. Nós enchemos este lugar de adoração, Senhor. Receba toda honra, toda glória, todo louvor, ó Deus. Cada um que aqui está, que se apresentou como sacrifício vivo diante de Ti. O Senhor sabe a luta que essa pessoa teve para estar aqui hoje. Muitas vezes o cansaço, as guerras internas, mas eles venceram, Deus. Nós vencemos porque o Senhor tem nos sustentado. Que nesta noite, Senhor, o teu propósito se cumpra aqui neste lugar, sobre cada vida, sobre cada coração, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar, amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigada. Essa campanha que nós iniciamos, né, esse propósito que nós iniciamos às terças-feiras, é o propósito de Neemias. Por que 52 dias? Porque Neemias, ele colocou um propósito no coração de reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade estava com seus muros destruídos. E para você entender um pouquinho da história,
Hoje nós vamos falar sobre essa reconstrução que Deus levantou Neemias para fazer. Neemias foi um dos maiores empreendedores da Bíblia. Se você quer direção para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para os seus projetos, leia o livro de Neemias. Você vai ver o que ele passou, o que ele enfrentou e que isso se repete nos dias de hoje. E nada, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades que Neemias passou, nada tirou Neemias do foco. Ele era um homem que tinha foco, ele tinha um objetivo e ele foi até o fim pelo seu objetivo. E o livro de Neemias, nos 13 capítulos, ele é um dos livros que mais tem oração. Você vai ver oração, Neemias orando em todos os capítulos praticamente. 14 orações dentro do livro, aquelas orações, aquele momento de falar com Deus a todo momento, pedindo direção, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo para o Senhor, falando com Deus o tempo todo. Então, Neemias, ele fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel, mas ele era copeiro do rei. E como copeiro do rei era um cargo alto, um cargo bem cotado. Não era assim, né? Como a gente fala hoje, um garçom. Era um homem que experimentava a bebida do rei. E ele tinha um alto cargo. Só que as raízes dele eram de Jerusalém. O povo dele era de Jerusalém. E um dia ele recebe a visita do irmão dele. E aí o irmão dele conta para ele como que está a situação de Jerusalém. Que a cidade, o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Depois Deus trouxe o povo de volta para reconstruir. Trazendo Esdras, trazendo o povo de Deus para reerguer o templo. Só que a cidade ela precisava de muralhas. Por quê? Porque as muralhas eram a identidade daquele povo. Um muro era o que protegia uma cidade. Um muro é que trazia uma identidade civil, religiosa, de tudo do povo. Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida, uma cidade vulnerável, uma cidade que havia uma mistura muito grande de religião, de fé, de tudo. Era uma bagunça. E os políticos da época, eles tinham interesse que Jerusalém permanecesse nesse estado para quê? Para que eles pudessem oprimir e explorar o povo. Mas o povo com uma muralha era um povo independente, era um povo forte. E quando o irmão chega já no propósito de Deus, o irmão de Neemias vai e conta como está a situação de Jerusalém. Falou, olha, a cidade está destruída, as muralhas foram queimadas a fogo, foi tudo destruído, está tudo caído. E as muralhas, a cidade de Jerusalém era um motivo de orgulho, mas naquele momento era motivo de vergonha, de escárnio para o povo de Deus. E Neemias, quando ele soube daquilo, ele entristeceu muito o coração dele. Assim como tem muitas áreas da nossa vida que eram motivo de alegria para você, era um motivo de esperança, era um motivo para você levantar todos os dias. De repente, aquilo que trazia orgulho para você, aquilo que trazia alegria, se torna motivo de vergonha, de zombaria, de humilhação na sua vida. Foi isso que aconteceu com o povo. Uma cidade que era imponente, uma cidade que era gloriosa, a cidade de Davi destruída. E Neemias, ele chorou amargamente pela situação do povo dele. Assim como existem áreas da nossa vida que são motivo de tristeza, de vergonha. Ele começa o livro falando, veio Anani, um dos meus irmãos, e perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E disse para mim que os restantes que sobraram estavam em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estavam caídos. Tendo que eu ouvido essas palavras,
assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, quando ele soube da situação, ele se abateu profundamente. Ele começou a chorar. E aí eu quero que você entenda que existia um propósito de Deus na visita do irmão de Neemias. E aquela notícia que veio para Neemias é porque Deus já estava trabalhando com o propósito de levantar um grande líder. Porque tem aqueles que vão saber da notícia, vão sentar, vão chorar e vão entregar os pontos. Por isso a muralha passou 100 anos, sem ninguém para construir, sem ninguém para levantar. Mas precisou Deus levantar um líder. Deus levantar você em oração e em busca pela sua causa. E ele orou e chorou. E ele começou a jejuar por 4 meses, por esse propósito. Por quê? Porque ele se abateu e aí ele começou a orar pela situação de Jerusalém. Então tudo, você vê que o livro de Neemias é um livro que traz oração. É um homem que ora, mas é um homem que age. Tem gente que age e não ora. Tem gente que ora e não age. Neemias, ele se levanta em oração, assim como você tem que se levantar por esse propósito, pela sua causa, pela sua família. E ele faz um jejum, porque quando está difícil, a gente tem essa arma espiritual que é forte. E nessa notícia triste, nesse desprezo, nessa dor que veio ao coração de Neemias, já era um propósito de Deus, já era uma metamorfose que Neemias ia sofrer de um copeiro do rei para um grande engenheiro de Deus na terra. Já era um propósito de transformação. Ele não era apenas ali um copeiro. Deus não tinha só isso para ele. Neemias, a sua vida não é só isso, servir ao rei. A sua vida não é um teu cargo bom e ficar acomodado. Eu tenho coisas grandiosas para a sua vida. E coisas grandiosas se revelam no vale. Coisas grandiosas se revelam na tribulação. Então, se ele continuasse ali, ele nunca entendeu o potencial que tinha dentro daquele homem, assim como você não enxerga potencial dentro de você, você não enxerga esperança dentro de você, mas Deus enxerga em você aquilo que ninguém vê. Deus vê o seu futuro, Deus vê o que você pode se transformar. Não era só um copeiro, não. Ele ia ser um arquiteto, ele ia ser um engenheiro, um estrategista militar, um gestor, um político. Quantas qualidades que haviam ali escondidas em Neemias. E que Deus sabia que havia dentro dele. E naquele momento de vale, de má notícia, Deus queria despertar dentro dele os dons que estavam escondidos. Você pode observar as canções, os louvores mais bonitos, os salmos mais bonitos foram escritos na prova. Coisas profundas existem. Deus fala, né, que existem tesouros escondidos nas escuridades, ou seja, na escuridão. Quando você passa pelo vale, tem riquezas encobertas, tem glória de Deus para se revelar, tem uma fé dentro de você que você desconhece. E aí Neemias coloca um propósito no coração de reconstruir. Ele falou, eu preciso reconstruir. Gente, só que Neemias, ele não é engenheiro. Neemias, ele não é arquiteto. Como que ele vai construir uma muralha? Ele não tinha experiência nisso. Ele não tinha material, ele não tinha recurso, ele não tinha como fazer isso. E aí você vai falar, eu não tenho recursos, Deus é a minha única arma. E aí tem uma frase que diz, quando Deus for tudo que você tiver, você vai entender que Ele era a única coisa que você precisava. E aí Neemias faz um propósito
Deus abençoa. Depois você vai ler, porque o livro de Neemias ele tem muitas revelações, então eu vou me ater a algumas. Mas Deus promove um momento dele falar com o rei, do rei dar os recursos para ele, e ele fala: eu vou lá e eu vou reconstruir. Ele começa a levantar esses recursos no joelho, no jejum e na oração. Deus coloca o rei para abençoar Neemias, assim como ele levanta pessoas que você nem imagina para te ajudar. E aí ele chega em Jerusalém, no capítulo 2, e ali ele está orando e chorando por 3 dias. E aí ele começa a estudar o ambiente. Ele começa a olhar o que ele precisava reparar, quanto tempo ele ia levar. Ele começou a observar o cenário. Assim como a gente tem que fazer às vezes um levantamento da nossa vida, entender por que certas coisas não aconteceram como a gente queria. E aí ele começa a pensar. E aí diz a palavra de Deus que ele não declarou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Ele ficou quietinho. Deus deu um projeto para ele e ele se calou. E a gente tem que aprender com Neemias, porque às vezes você está compartilhando o seu projeto com quem não está sonhando com você, e às vezes você está divulgando algo que não aconteceu ainda, que está sendo gerado em oração. Neemias, ele começou a pedir para Deus mostrar para ele o que ele tinha que fazer. Ele ficou calado ali aqueles 3 dias, pedindo direção para Deus e perguntando para Deus com quem eu vou contar, quem eu vou chamar para estar do meu lado, porque é difícil você ter uma pessoa parceira, um amigo que está com você. Ele precisava levantar as pessoas certas para estarem do lado dele, porque se você trabalha com a pessoa errada, se você faz sociedade com a pessoa errada, tudo que é seu desanda. Você já parou para pensar que às vezes as coisas estão desandando por causa da sociedade que você fez? Tem coisa que não anda. E aí Neemias, ele pensa com quem que ele ia fazer aliança. Deus, me mostra com quem eu tenho que fazer aliança, quem eu vou chamar para me ajudar na reconstrução. Ele precisava selecionar apoio. Quem vai me dar apoio nesse momento tão difícil? E aí ele para ali, ele chora, ele fala com Deus, assim como a gente precisa colocar diante de Deus as nossas necessidades. Saber que o choro, ele pode durar algumas noites, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ela vem ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
Ele passou dias ali chorando e apresentando diante de Deus, assim como a gente tem que fazer diante das nossas necessidades. Neemias sabia que se o inimigo atacasse na base, ele não conseguiria erguer os muros. Por isso que ele ficou em silêncio e não declarou para ninguém o que ele pretendia fazer, até Deus mostrar para ele. Então você olha para o irmão que está do seu lado e vê se ele tem cara de que fica quieto, de que guarda segredo. Fala, meu Deus, ele guarda, é só contar para ele que ele posta. Você fala para ele, vim aqui comer um negocinho na minha casa, mas não posta, para não dar uma querência. Quando você vê, já postou. Já contou para todo mundo. Não dá nem tempo de se avisar. Não! Conta tudo. Às vezes até filma a oração e põe para você ouvir. Ele primeiro, ele esperou para Deus dar a direção certa para ele, antes dele levantar os muros. Então ele precisava selecionar pessoas que iam ficar do lado dele, assim como você tem que ter pessoas que vão ser parceiras, que vão estar do seu lado, pessoas que não vão te vender, pessoas que não vão te tirar da presença de Deus, pessoas que vão te arrancar do propósito. Então existem habilidades que só se revelam no vale. E todos nós temos dentro de nós um pouquinho de engenheiro, sabia disso? Por quê? Porque Deus levantou Neemias para reconstruir. Assim como Deus levanta você para pregar para outras pessoas. Deus levanta você para falar do amor de Deus e para construir a fé daquela pessoa. Nós muitas vezes somos engenheiros de sonhos no coração das pessoas. E assim é Neemias. Neemias, ele não só ia reconstruir algo que entristecia o coração dele, mas algo que ia beneficiar toda uma nação. E aí Neemias inicia sua jornada de reconstrução e tudo estava em cinzas. E aí ele começa a juntar pedra, cascalho. E naquela época, gente, as muralhas, elas eram gigantes. Os muros, eles eram grandes. Não é igual esses muros que você vê hoje. Dava para fazer casa em cima. A espessura da largura de ser tão grande. Então, o material que ele tinha era meio precário. Mas ele foi e começou a reconstruir. Por isso que os inimigos começaram a zombar. Ixi, você viu ali no começo. Vão reconstruir em cima desse montão de pó. E rapidinho esse muro aí vai ser fraquinho. Vem uma raposa e vai derrubar. Por quê? Porque os políticos queriam dominar o povo e não tinham interesse que as muralhas fossem reconstruídas. Então, quando Neemias, primeiro o que ele faz? Ele se levanta, ele convoca o povo para começar a trabalhar. Ele dá uma palavra de ânimo, por quê? Porque uma coisa é Deus te dar uma empresa que está em pé. Uma coisa é Deus te dar uma casa estruturada. Outra coisa é você pegar uma empresa falida, uma empresa quebrada, um sonho frustrado, um projeto frustrado. Neemias pegou um projeto fracassado. Ele foi reconstruir sobre pó, sobre cinza, sobre algo que já havia caído. É diferente. Eu falo que reconstruir é muito mais difícil do que construir. Porque quando você constrói, você tem um ânimo. Quando você reconstrói, você tem feridas daquilo que já não deu certo. Só que a nossa palavra de Deus, ela é contrária ao mundo, ela é contrária aos sentimentos, porque ela revela que a glória que se esconde na segunda casa é maior do que a primeira. É uma glória diferente. Então ele levanta o povo, ele tem que dar uma palavra de ânimo, por quê? Porque o povo estava em miséria, o povo estava endividado. Naquela época eles tinham que pegar a pessoa, e a pessoa não tinha como pagar, pegava os filhos como servos. E aí Neemias, ele tem que trazer uma reforma espiritual. Gente, vamos parar com isso, vamos restituir o povo. Vamos arrumar essa bagunça, o povo na fome, o povo na miséria, o povo endividado. Como que ele vai colocar esperança para esse povo trabalhar com ele? Era um grande desafio. Mais desafio do que levantar um muro é lidar com pessoas.
pessoas fracassadas ainda, pessoas que estavam machucadas, pessoas feridas. Mas Neemias, ele tinha o Espírito de Deus com ele. Ele orava muito e ele convenceu aquelas pessoas. Vamos construir e não vamos deixar nada nos desanimar, nada nos tirar do foco. E aí aqueles inimigos se levantam e começam a rir. Não vai conseguir. Se você lê o livro de Neemias, você fica assustado com a pressão que Neemias sofreu. Mas você vê que o povo, ele falou: eu não quero ajuda dos inimigos, eu não quero gente infiltrada aqui, eu não quero. Ele falou: com uma mão você fica no muro, com a outra você fica com a espada, com a outra você fica com a pá. Vigilância. Porque ele sabia que os inimigos iam se levantar para tentar derrubar aqueles muros. Só que ele entende que o muro não pode ser edificado da mesma forma. Assim como quando você cai, você precisa entender que algumas coisas você precisa mudar na sua vida para que a sua construção seja sólida. Primeira coisa, você tem que construir sobre a rocha, que é Jesus. Amém? Então, gente, às vezes eu gosto de trazer coisas para ilustrar, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão, né? E aí, quando eu estou falando com Deus, é muito interessante, porque Ele começa a me mostrar as coisas. Aí eu falo: não, eu preciso arrumar um Lego, porque eu entendi o que Deus queria me dizer através de um Lego, e eu acho que você vai entender também. Então, o que acontece? Aqui você vai ver, vamos dizer que isso aqui é a construção da vida. Aqui, vamos supor, você aqui, eu coloquei um menininho desesperado aqui, né? Primeira coisa, se você colocar isso aqui sem uma base sólida, isso aqui cai. E às vezes a gente não tem uma base firme, a gente nasce num lar desestruturado, não está firmado. E aí você tem essa construção aqui, ó, que você vê que ela está no meio da mesa. Ou seja, ela não está calçada. Assim como às vezes a gente é construído num lar desestruturado, numa família desestruturada. Às vezes você recebeu tanta falta de amor no seu lar, foi desprezado pelo seu pai, desprezado pela sua mãe. Você vem de um lar violento, de um lar que não teve estrutura. Então você não tem uma base forte. Porque no decorrer da nossa vida, tijolinhos vão construindo a nossa vida. Vão construindo os nossos pensamentos, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Por isso que é importante você trazer os seus filhos para a casa de Deus, a criança aprender o caminho de Deus, porque ela é uma janela aberta. Depois que cresce, é muito mais complicado, porque tem coisas que vão sendo construídas quando você é criança. E às vezes você vem de um lar sem estrutura. Você vem de um lar que é construído em cima do ódio. E qual que é a tendência daquela pessoa que ela é desprezada? Aí o pai dela desprezou ela, a mãe dela desprezou ela. A tendência é ela desprezar o filho. É repetir aquele comportamento. Porque você vai ver o histórico, aquele agressor, ele era agredido. E você deveria pensar, não, mas deveria ser o contrário. A pessoa que não teve amor do pai, da mãe, vai ser um ótimo pai. Vai ser uma ótima mãe. E às vezes é totalmente o contrário. Aquela pessoa vai repetindo os comportamentos, porque ela tem traumas, e esses traumas não foram curados, não foram sarados. Assim como a pessoa que ela não é amada pela família, ela é rejeitada, a tendência dela é rejeitar, ou ela não saber ser amada. Quando ela encontra alguém que a ama de verdade, ela maltrata, ela repele. Eu não quero, porque ela não sabe ser amada. Então, a nossa tendência é o quê? É pegar a nossa vida e construir sobre aquilo que já existe dentro de nós. Se você vem de um lar de ódio, você é acostumado a ver a sua família, não, se fez, você tem que se vingar, você tem que revidar. Você muitas vezes quer construir o ódio em cima do ódio. E aí você vai lá e coloca a peça da mesma cor. Você fala assim: ódio, eu nasci sobre o ódio, eu fui construído no ódio, então eu vou erguer a minha casa sobre o ódio. E aí o que você faz? Você fala, tem que ser a mesma cor, só que ela não vai
encaixar na construção da sua vida. Ela vai ficar assim, ó. Porque você vai ficar uma bagunça dentro do seu coração. Por quê? Porque você está construindo algo desordenado. Ah, mas é a mesma cor. Ódio com ódio. Se eu fui criado no ódio, eu vou erguer o tijolo da vingança. Se eu fui criado no desprezo, eu vou desprezar também. Se eu vim de um lar que a minha família é desestruturada, eu também não vou ter um casamento, eu não quero. Você começa a construir com a mesma cor naquela desestrutura. E aí o que vai acontecer? Você repete o abuso, você repete a mentira, você já vem de uma vida de mentira, de engano, de passar a perna, de dar um nó, de fazer negócio errado, corrupto. Você continua construindo aquilo no erro. Não tem base, não tem Jesus e não é ordenada a construção. E aí o que vai acontecer? Quando vier um vento, qualquer vento vai derrubar. Por quê? Porque não tem base e porque está completamente desordenado. Tem um buraco aqui, ó. Fica um buraco na alma. Porque a reconstrução dos muros, ela fala sobre reconstrução da personalidade, do equilíbrio emocional, de tudo que se perdeu dentro da nossa alma. Então ali está desordenada a construção. E aí a gente quer colocar o tijolo da mesma cor. Repete o ódio, repete a mentira, repete os abusos, os traumas, a gente vai carregando para dentro da gente. A gente não percebe que a gente vai construindo dessa forma a nossa vida. E aí fica tudo bagunçado dentro de você. E um dia eu vi um psiquiatra explicando, e eu achei muito interessante a forma como ele explicou para a gente entender. Ele falou assim, ó, na nossa mente é como se ela tivesse 3 cores. Aí eu coloquei as menininhas aqui, né? Fala assim, tem 3 cores. Na sua cabeça tem o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho é tudo de ruim que você sofreu na vida. Os traumas. Por que a gente fala para a pessoa se guardar na vida sentimental? Porque quanto mais pessoas ela se relaciona, mais feridas ela tem. Por isso que Deus, ele institui uma aliança só. Por causa disso. Porque vira um corpo só. Então, o vermelho é tudo de ruim que você sofreu na vida. Tudo. Fica armazenado aqui na sua mente. Fica guardadinho aqui. Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Você vai ter dificuldade de lembrar. Mas se eu falar, qual foi o dia mais triste da sua vida? Você vai citar vários. Eu tenho vários. Por quê? Porque ele fica guardado aqui. O amarelo está aqui, está no inconsciente. Aí você vai ver, às vezes você chorou, o pastor falou uma palavra, veio um cheiro, uma lembrança, vem tudo à tona. Porque ele está guardado ali. E isso vai refletir na forma como você se relaciona com as pessoas. Opa, tá voando aqui. Isso vai refletir. E aí, o amarelo é aquilo que não tem importância. É a sua caixa do nada. Eu vou perguntar para você amanhã, que roupa que o pastor estava usando? Não lembro, que sapato que ele usou, o que você comeu, o que você jantou. Tem coisas que passam na nossa mente e não ficam armazenadas. É a nossa memória cache que a gente fala, né? É a memória rápida. Não lembro. Marido, então, se você perguntar para ele, não lembra a roupa. Lembra, né? Que roupa que eu estava ontem? Que roupa que eu fui trabalhar ontem? Não sabe. Eu sei, é a caixa amarela dele. Entendeu? Não vai lembrar. Que sapato que eu usava? A mulherada lembra de sapato. Se for bonita, ela sabe. Ela gravou, isso aí vai na minha caixinha verde, que eu gostei. A caixinha verde é tudo de bom que acontece. As boas lembranças, as coisas boas que acontecem, fica na sua caixinha verde. Então, essa aqui você lembra. Gostei desse sapato, gostei disso, gostei daquele momento. Aquele momento me lembro, me traz alegria. Quando meu filho nasceu, quando eu casei, quando eu me formei. São coisas boas, mas geralmente a gente gosta de cultivar mais as coisas ruins. A gente guarda mais as coisas ruins.
do que as boas. Então, como é que eu faço para limpar isso aqui? Aí às vezes você vai ter um psicólogo que ele vai te mostrar, ele vai te fazer acessar isso aqui, ó, para você saber por que você é tão ciumento, por que você é egoísta, por que você é emburrado, por que você tem fobia, por que você está com depressão, por que está acontecendo com você. Só que isso aqui vai ficar, é igual um papel, você pega, né, você vai amassar aqui, ó, e aí depois ele vai ficar igual? Não, ele vai ficar marcado. Só que a palavra de Deus, aí você vai entender por que está marcado. Talvez você vai até ser medicado, mas o único que acessa a caixinha vermelha e fala: eu sou o que apago as suas transgressões, eu sou aquele que lança no mar do esquecimento tudo que você sofreu. O único que tem poder de fazer isso é Jesus. O único que tem poder de apagar, de resetar, é Deus. E aí o que ele faz com essas feridas? Elas não vão ser traumas, elas vão cicatrizar, como cada encaixe aqui tem uma marca, de um tijolo para o outro. Mas isso aqui não vão ser traumas, vão ser cicatrizes, vão ser testemunhos na sua vida das coisas grandiosas que Deus fez. E aí você vai poder ajudar pessoas que estão passando por a mesma coisa que você está passando. Porque você sabe o que é vir de um lar de rejeição. Você sabe o que é vir de um lar de mentira. Você consegue ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então, Deus, Ele tem poder de tirar. Ele tira você do mundo, mas o maior desafio é tirar o mundo de dentro de você. Aquilo que te construiu, Ele começa a mexer. Por isso que Ele fala do novo nascimento, de você ser uma nova criatura. Para Ele tirar essas coisas de dentro do seu coração. Aí Ele vem, pega isso aqui, ó. O que acontece com os muros de Jerusalém? Vai e cai. Cai tudo, porque estava tudo desordenado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa? Não. Aí vem Deus e fala: não, eu vou recomeçar. Só que é o seguinte, é uma outra peça. É uma outra cor. Aonde tinha ódio, eu vou plantar o amor. Aonde tinha vingança, eu vou plantar a oração. Aonde tinha mágoa, eu vou plantar cura, união. Aonde tinha enfermidade, vem o bálsamo dele. É uma outra peça, é uma outra cor, mas que encaixa perfeitamente no vazio que ficou. É assim que ele faz. Não é a mesma peça. Você perdeu alguém, você perdeu algo, a sua vida não fica igual, porque fica um vazio. Aqui precisa de um encaixe. E esse vazio é Deus que vem e preenche. Ele tem uma continuidade para a sua construção, mas não é aquela construção torta, é uma construção diferente. Ele pega aquele ódio e transforma em amor, e transforma em algo bonito. Aí aquela pessoa que teve um mau pai, ela se torna o melhor pai do mundo, porque ele está mudando o tijolinho da construção. Aquela pessoa que ela nasceu no lar de mentira, ela começa a viver uma vida honesta, uma vida limpa, porque ela começa a mudar a construção. A minha vida sentimental fracassou, mas tinha santidade de Deus? Não. A sua vida financeira fracassou, tinha honestidade, tinha trabalho, tinha Deus ali, tinha aliança, tinha propósito com Deus? Não. Está construindo com tijolo errado. Tem que recomeçar, você começar da forma certa. E aí quando Neemias decide reconstruir, vem os inimigos que se levantam para se oporem à reconstrução que Neemias queria fazer. Assim como quando você quer reconstruir, Deus, eu quero me libertar daquilo que fracassou na minha vida, eu quero começar algo diferente, algo novo. O inimigo vai se levantar para não deixar você reconstruir, para tirar o seu objetivo, para tirar você do foco. Mas Deus, Ele te levantou como engenheiro de sonhos, amém? Você é um copeiro em metamorfose.
Você era algo, mas quando Cristo te encontrou, você é uma nova pessoa. E Deus vai despertar dentro de você potenciais que você nem imagina que você tinha. Haviam muitos inimigos que queriam se levantar contra a reconstrução. Mas havia 3 que eram mais difíceis, mais fortes. Políticos influentes. Cada um liderava uma cidade, cada um governava um lugar, cada um tinha influência, eram líderes, eram cabeças do povo. E esses líderes políticos, eles tinham interesse que o povo continuasse oprimido. Assim como o diabo não quer que você vença, não quer que você cresça. E aí tem o Sambalate, que dominava a região da Samaria. Tinha Tobias e tinha Gesem, que era o chefe dos árabes. Tinha esse povo ali. E aí eu vou falar sobre o Sambalate. O Sambalate, a palavra Sambalate significa aquele que ouve. É aquele ódio disfarçado. É o ódio que se constrói em cima do ódio. E aí, o que acontece? Quando o inimigo começa a falar na sua mente, ele começa a tentar te tirar do foco, e você começa a dar ouvido para a voz do inimigo, você para de construir. Quando você está ouvindo para a zombaria, eu vou pegar agora e eu vou lá me vingar. Eu vou pegar agora e eu vou sair do meu muro para tomar satisfação. Eu vou sair do prumo. Você vai fazer o quê? Você recebeu ódio, eu vou pegar e vou descontar no ódio. Olha o que você está construindo. Não importa o que estão lançando sobre você, é sobre o que você está construindo na sua vida. Aí você vem Jesus e fala: não, orai pelos que vos caluniam, abençoa quem te persegue. Aí está o segredo. Sermão da montanha, o sermão mais difícil de ouvir e de praticar. Essa é a construção certa. E às vezes a gente quer construir o ódio em cima do ódio. E aí vem Jesus e escolhe um homem chamado Simão. Um homem temperamental, um homem nervosinho, esquentadinho. E quando ele chama Simão, ele fala: não, você não vai mais chamar Simão, você vai chamar Pedro, pedra. Como que ele vai chamar alguém que é instável em algo sólido, algo forte, algo estável? Porque ele vê você no futuro. Ele não vê essa construção aqui. Não, eu não estou vendo essa construção aqui. Eu estou vendo essa construção certa aqui. Eu vou pegar esse Simão. E Simão, ele falava muito por impulso. E ele fala assim: você vai se chamar Pedro. Você aí endividado vai chamar próspero. Você aí mentiroso vai se chamar verdadeiro. Você aí prostituta, prostituto, vai se chamar santo. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua fama. Aí Pedro tem um episódio, o que ele faz? O soldado vem prender Jesus. O que Pedro faz? Pedro vai e corta a orelha do soldado. Ódio em cima do ódio. Jesus fala: não, Pedro, você está errado. Vai lá e cola a orelha novamente. Não é assim, Pedro. Pedro está ouvindo quem? Sambalate. Está respondendo ódio, está perdendo o foco, está dando ouvido porque o inimigo está falando na sua mente. Está saindo da construção. Pedro, está na hora de você aprender a ser pedra, Pedro. Para de ser instável. Está na hora de você começar a ouvir a voz de Deus. E ele vai e cola a orelha. Assim como Jesus, quando ele ficou 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério. Às vezes a gente só vê o Jesus ali curando, Jesus fazendo maravilhas, sendo perseguido pelas multidões, mas esquece que o ministério dele começou no deserto. 40 dias, jejum e oração.
E quando ele foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto, ali ele foi tentado. Isso está em Mateus 4:1. E aí quando ele é tentado ali no deserto, a palavra de Deus diz que ele teve fome. E o inimigo sabe quando você tem fome, quando você está carente, quando você está vulnerável, quando você está frágil. E o que ele vem? Oferece comida. E aí ele disse assim: se você é filho de Deus mesmo, manda que essas pedras se transformem em pão. Você não está com fome? Se Deus te ama mesmo, por que você está nessa miséria? Se Deus te ama mesmo, por que você está encalhado? Se Deus te ama mesmo, por que você fracassou? Pede para o seu Deus aí dar pão. Você não está com fome? Pede para Ele pão. O diabo vem tentar Jesus na fome dele. Quando você está vulnerável, quando você está com fome de algo, ele vem oferecer aquilo que ele acha que vai saciar. Eu preciso. Quem está com fome precisa de pão. Quem está com raiva precisa de vingança. Quem foi traído precisa trair, pagar na mesma moeda. Você tem fome disso, então vai lá e transforma pedra em pão. E aí Jesus, que é maravilhoso e que não vai dar ouvido para Sambalate. Se Deus é com você, Deus não te ama. Essa voz aí não é a voz de Deus, essa voz é do diabo, que vem questionar a provisão de Deus na sua vida. E aí que Jesus, que é maravilhoso, que estava cheio do Espírito de Deus, ele diz: nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para servir a Deus. Eu não preciso só de portas abertas, porque eu confio no meu Deus. A minha felicidade não está no que Ele pode me dar, mas no que Ele é. E Ele é o alimento que eu preciso. O alimento que eu preciso. O homem vai viver da palavra. É a palavra que é o sustento. Não é o que Deus te dá, é a palavra que te sustenta. Você pode ter todas as coisas que você precisa desse mundo, as riquezas, mas se você não tem a palavra, falta o sustento. A sua alma é miserável. Mas você pode estar ali, às vezes não sabe nem o que você vai fazer para pagar aquela conta amanhã. Mas o alimento, a palavra está tão forte dentro de você, que você entende que não é do pão da terra que você precisa para viver, é o pão do céu que te sustenta. Não dá ouvido para Sambalate. Sambalate quer o quê? Quer zombar, quer rir. E aí você não pode colocar o tijolo errado por causa do inimigo. E nem pode parar a sua reconstrução por causa do inimigo. Você tem que começar a avaliar os seus pensamentos. Por que você está pensando nisso? Por que você só está com pensamento de derrota? Por que você só está pensando que você não é amado? Por que você está pensando que Deus não tem propósito na sua vida? Se Ele fosse realmente Deus, Ele tinha te dado pão. Porque Jesus estava prestes a começar o seu ministério, porque Ele estava em jejum, porque Ele estava em oração. Ele estava cercado de feras, diz a palavra de Deus, mas a palavra também diz que os anjos o serviam. Deus envia anjos para nos servir. Deus envia alguém para te consolar, para te dar um abraço, para te levantar. Deus não te deixa só. A gente tem que aprender a responder o inimigo à altura. Neemias, eu não vou sair daqui. Pode falar, pode rir. Senhor, esforça as nossas mãos. Quanto mais o inimigo se levantava, mais Neemias falava com Deus. E o Tobias, o que significa? O Tobias significa acomodação. Tobias, a palavra Tobias significa Deus é bom, o nome Tobias. E o nome Tobias a gente vai falar da acomodação. Por quê? Porque às vezes o inimigo quer que você pense que está boa a situação que você está. Deixa assim mesmo. Deixa a sua vida passar, deixa o fracasso continuar. Está bom do jeito que está. E a gente precisa renovar a nossa mente a cada dia e viver coisas novas para o Evangelho. Aí Pedro, um instável, escolhido por Deus, significa acomodação. Vai lá, Pedro,
Jesus fala, eu preciso morrer, eu preciso passar pela cruz. Pedro chega e fala assim, não, Jesus, não precisa. Ele vem chamar a atenção de Jesus. Para que isso? Para que pagar preço? Para que orar? Para que santificar a sua vida? Larga de ser bobo. Para que você vai orar? Larga de ser boba. Não precisa pagar preço, não precisa ter cruz no Evangelho. O Evangelho precisa ser light. Não precisa de renúncia, não precisa de mudança. É a acomodação. E aí ele nos faz achar que a situação está boa. Você não precisa sofrer. E aí muitas vezes ele te deixa neutralizado dentro da igreja. Porque não adianta você estar dentro da igreja, se você não pratica a palavra, você fica perdido aqui dentro. Se você não colocar isso em prática na sua vida. E ele sabe que se você está dentro da igreja, você acha que está tudo bem. E às vezes não está tudo bem, você não está vivendo o evangelho. Está acomodado no fracasso. Está acomodado naquela situação. Aí Pedro vem e fala, não precisa disso. Aí Jesus fala, sai dele, Satanás. Gente, que vergonha que Pedro passou, né? Eu falei, gente, que vergonha que ele passou. Sai dele, Satanás. Ele tinha acabado de ser usado pelo Espírito de Deus. Ele fala, ele profetiza algo lindo sobre a vida de Jesus. Daqui a pouco Jesus fala, Satanás, sai dele. Jesus sabia reconhecer quando era revelação de Deus e quando era a voz do diabo. E aí ele vai e repreende Pedro. E às vezes a gente fica perdido dentro da igreja, como fala, né? Eu falei domingo da borboleta, que eu li, não adianta você ser borboleta e você ficar voando entre os espinhos, ele vai rasgar suas asas. A gente tem que voar na direção certa, na direção de Deus. Aí vem o diabo tentar Jesus, ó Jesus, se você me adorar, eu te dou tudo, riquezas, glória, porque tudo isso aqui é meu. Então se prostra diante de mim. Assim como ele quer que você se prostre diante da situação, deixa como está, não ora, não busca, se rende, se prostra diante do pecado, se prostra diante da mentira, se prostra diante de mim e eu vou te dar tudo. E aí Jesus responde à altura e disse, somente a Deus eu vou adorar. Somente a Ele eu não vou me prostrar diante da situação, eu não vou parar de orar, eu não vou desistir, eu vou me dobrar diante de Deus. Quem se dobra diante de Deus permanece em pé diante da dificuldade. Eu não vou ouvir Tobias, eu não vou me acomodar, eu não vou estar confortável, sem novidade de vida, sem ganhar almas para Jesus. Sua vida não acontece nada, não tem revelação, não tem visão, não tem direção. Esse não é o Evangelho. É o Evangelho daquele que vai fazer o que Jesus fazia, coisas maiores, porque você crê nele. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Cadê os sinais? E vem Gesem. Gesem significa, a palavra Gesem significa chuva. E a presença do Espírito Santo de Deus em nós é como fogo. E a chuva é aquilo que apaga. A água, ela apaga o fogo. O inimigo tenta apagar o seu brilho. O inimigo tenta fazer você duvidar que Deus cuida de você, que Ele está com você. Ele tenta apagar a chama do Espírito Santo dentro de você, te fazendo duvidar de Deus. Neemias, você não vai conseguir, vai vir uma raposa e vai derrubar esse muro rapidinho. Ele começa a lançar palavras de dúvida no coração de Neemias, mas Neemias não retrocede. Assim como o inimigo começou a falar no ouvido de Jesus. Ele começa a colocar dúvida. Assim como Pedro, uma hora ele anda sobre as águas, outra hora ele olha para o vento e cai. Uma hora ele adora Jesus, daqui a pouco ele nega Jesus 3 vezes. E por que Jesus estava chamando esse homem de pedra, esse homem tão instável, esse homem medroso, esse homem tão falho? Por que Jesus escolheu ele? Ele falou, Jesus, eu estou contigo até o fim. Eu vou te falar que você vai me negar 3 vezes. E a gente começa a negar a fé. Não precisa mais orar por isso, eu não vou buscar, eu não vou falar com Deus, para quê? Vai fazer algo? Vai mudar de casa? Vai fazer uma cirurgia? Vai fazer uma viagem? Cadê a oração?
Cadê a comunhão com Deus? Neemias, ele falava com Deus sobre o que ele ia fazer. Tinha relacionamento com Deus. E aí quando a dúvida começa a vir, a gente começa a duvidar. A gente começa a colocar a fé em jogo. A gente não acredita mais no poder de Deus, não acredita mais no que Deus está fazendo na nossa vida. E aí a gente fica perdido dentro da igreja. Por quê? Porque a gente está dando ouvido. Quando você ouviu, você começou a construir errado de novo. Você se acomodou, o muro parou de crescer. Você duvidou. Olha o que acontece. Quando você começa a ouvir o inimigo, você começa a construir errado. Essa construção aqui não vai aguentar. Ela está toda errada. O vento vai derrubar. Quando você deixa o ódio entrar e começa a construir tijolo errado, porque você está ouvindo o inimigo, você não está ouvindo a Deus. Quando você começa a se acomodar, o que acontece? O muro para aqui. Deus tinha um muro aqui, ó, para você. Seu muro parou lá embaixo, porque você se acomodou. E aí vai começar a crescer o mato em volta, vai começar a crescer sujeira em volta, você abandonou o muro. Quando você duvida, é pior. Porque a palavra fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você duvida, você simplesmente começa a arrancar as pecinhas que Deus colocou. Você mesmo vai e tira. Deus fala, eu te fiz mais que vencedor. Não, eu não vou vencer. Você vai lá, você começa a tirar as palavras da sua vida. Você começa a duvidar. Você mesmo começa a arrancar tudo que estava sendo construído. Aí o diabo vem e fala para Jesus, Jesus, leva ele para o alto do templo e diz, se você é filho de Deus mesmo, se atira daqui de baixo e Deus vai mandar os anjos te guardarem. Eles vão segurar nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele usa a palavra. Vai, pode casar errado, que Deus vai te ajudar. Pode começar a construir errado, que Deus vai te cacifar. Pode começar na mentira, que Deus vai te perdoar. E ele começa a falar. Vai, se você é filho de Deus, se atira daí. E às vezes você entra em relacionamentos, em trabalhos, em projetos, que é como se você se atirasse num precipício. E ele fala, se ele é Deus, ele vai te guardar. Aí que Jesus fala para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Para de brincar com o propósito, para de brincar com o que Deus te entregou. Vai lá, eu vou fazer mesmo, se Deus é comigo, Ele vai me proteger. Você está tentando a Deus. A gente não pode tentar o Senhor. A gente sabe que é errado, e mesmo assim eu vou fazer. O problema é meu, Deus que se vire comigo. Você está tentando a Deus. E é isso que o diabo queria fazer com ele. Deixar você irado, deixar você perdido, acomodado, morno, duvidando das promessas que Deus colocou na sua vida. A gente tem que policiar a nossa mente. Você vai ser pedra. Pedra, Pedro, você vai ser pedra. Como? Como que eu tenho que fazer? Eu fui ferido, eu perdi. Você vai colocar um novo tijolinho aqui. Eu vou sarar você. Pessoas feridas ferem, pessoas saradas curam. E aí o que ele faz? Ele vai e começa a limpar. Peraí, Pedro. Sabe por que você vai chamar pedra? Porque vai descer sobre você o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus descer, tudo muda na nossa vida. Ele começa a fluir sobre a dor. Flua o teu rio sobre a dor, transforma ela em louvor. Espírito Santo interior,
transforma o luto. Ó, Karen, eu vou transformar seu luto em canção, em louvor. Sara, pedra, vai ser pedra, porque havia uma promessa de Deus sobre a vida de Pedro. Porque ele disse assim para Pedro: Pedro, eu tenho uma promessa sobre você. Não era o que ele estava vivendo no momento, mas era o que ele iria viver. Ele disse assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou edificar a minha vida, a minha igreja sobre você, Pedro, e o inferno não vai prevalecer contra a sua vida. E ele diz mais, era a promessa antes do Espírito descer. Ele disse: eu te darei as chaves dos reinos do céu, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Transforma a mágoa em oração. Todas as vezes que a gente insiste naquilo que nos fere, a gente está desistindo da gente. Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. E ele disse: eu vou te dar a chave do reino de Deus, a chave do céu, e tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Quem faz desligar na terra? O Espírito de Deus. Vou começar a desligar. Tá tudo torto aqui, ó, tudo errado aqui. Eu vou começar a desligar. Eu não consigo esquecer aquela pessoa que me feriu. Eu não consigo esquecer aquele relacionamento. Eu não consigo esquecer aquilo. Chama o Espírito de Deus e começa a desligar na terra. Começa a desligar na terra. Começa a entregar em oração. Tudo que você desliga na terra vai ser desligado no céu. Você tem a chave do reino. Onde é que está a chave? Começa a desligar. Eu desligo esse relacionamento da minha vida, eu desligo isso da minha vida. Começa a desligar em oração, porque ia descer sobre Pedro o Espírito de Deus, de modo que a sombra de Pedro começou a curar as pessoas. Sabe isso que isso significa? A sombra de Pedro curava as pessoas. Aquilo que foi sombra, vergonha e dor na sua vida vai ser motivo de testemunho, de cura e de alegria. A sombra que existia sobre você vai trazer cura sobre a vida de outras pessoas. Tudo aquilo que você sofreu na área onde mais você sofreu, aonde foi sombra, Deus vai derramar cura, abundância e vida. Aonde abundou o pecado, a dor, a tristeza, vai superabundar a alegria e a vida de Deus. A sombra de Pedro curava. Depois que o Espírito desceu sobre Pedro, o Espírito de Deus desceu sobre ele. No sermão dele, 3.000 pessoas se converteram. Deus usou Pedro para ressuscitar Dorcas. Deus usou Pedro de forma grandiosa, extraordinária. E aí verdadeiramente Pedro morreu pelo Evangelho. A sombra dele curava. Aquilo que foi sombra em você vai ser testemunho de cura um dia na sua vida. Aquilo que é motivo de vergonha e dor vai ser motivo de alegria e testemunho do que Deus fez. Começa a construir na direção de Deus e não deixa Tobias voltar. Quando Neemias ergue os muros nos 52 dias, Tobias tenta se instalar dentro do templo e dão lugar para ele. Depois que você começar a construir coisas pela fé, o inimigo vai tentar fazer você voltar a cair nas mesmas pedras, mas você não pode mais deixar ele entrar. Você tem que deixar descer sobre a sua vida o Espírito de Deus, porque por nós mesmos a gente não consegue. É o Espírito Santo de Deus te usando que faz você esquecer as feridas. É o Espírito Santo de Deus que
consegue transformar a mágoa em oração. É o Espírito Santo de Deus que consegue transformar a dor em milagre. É o Espírito Santo de Deus que consegue transformar a vergonha em dupla honra na sua vida. Começa a erguer, mas começa a construir com a base certa, com a direção certa de Deus para a sua vida. O que está faltando? Está faltando o Espírito de Deus. Está faltando o Espírito Santo de Deus, que é aquela força que vem e fala: não desiste, não se entrega, filho, eu estou contigo. Nem só de pão viverá o homem, somente ao teu Deus você deve adorar. Não tente o Senhor. As feras estão ao seu redor, mas os anjos estão te servindo. Fizeram tudo. Os inimigos espirituais de Neemias, você tem que entender que você tem inimigos espirituais que não querem que você construa nada para Deus. Mas você precisa entender que você tem um propósito nessa terra. Você não é só um copeiro. Você não é só um médico, uma enfermeira, um dentista, um advogado, um comerciante, um empresário. Você é um engenheiro do reino na terra. Você é um construtor do reino na terra. E você precisa começar a ligar coisas aqui na terra para que seja ligado no céu. Começa a ligar a sua oração, começa a ligar fidelidade, começa a ligar perdão, começa a ligar vida com Deus, começa a ligar renúncias. E no céu as bênçãos serão derramadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém, glória a Deus. Amém, gente. Deus vai nos reconstruir, amém? Eu creio nisso. Eu creio nesse testemunho, eu creio nessa entrega que nós estamos fazendo para Deus. Deus, Ele é a resposta. E que a gente também seja a resposta de Deus na terra. A palavra de Deus diz que Ele pergunta: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: eu quero ser a resposta, envia-me a mim. Seja a resposta de Deus na terra. Deixa Deus usar a sua vida para edificar o reino. Seja um engenheiro do reino de Deus. Amém? Comece a construir as coisas em oração e você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. E nós estamos orando por isso, porque nós cremos. E quem crê, vê a glória de Deus. Amém? Então, olha, você, terça-feira que vem, você traz de novo e nós vamos orar nesses 52 dias. Nós, os pastores da igreja, estamos em jejum e oração por vocês, pela igreja, por cada propósito. Que vocês possam se unir conosco em oração, trazer pessoas que precisam e que vocês possam nos ajudar, amém? Nós vamos continuar orando. Domingo agora tem Santa Ceia, 19 horas tem culto. E terça-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui, amém? Nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas, se você vai contribuir. E já vamos dar a bênção apostólica, amém? Você vai, a gente já vai orar e já vai dar a bênção para você ir embora. Quando você sair, se você tiver dízimo para consagrar a oferta, deixa no gasofilácio à direita ou à esquerda. Essa palavra, elas não estão sendo transmitidas ao vivo para a gente ter mais liberdade aqui, mas depois elas são editadas e são colocadas no canal da igreja ou no meu canal. Então, se você que assistiu a mensagem aqui na igreja, vai lá, curta, compartilha, deixa seu comentário para você ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, amém? Como diz Mateus, ative o sininho. Mateus que fica ensinando a gente, amém? Então, eu quero orar pela sua vida financeira, consagrar os dízimos, as ofertas, consagrar e já dar a bênção para você ir embora, amém? E quem eu vou chamar para orar pela vida financeira e já dar a bênção para você ir embora? Vem cá, Tailine, você que veio me ajudar no começo do culto, agora eu vou te gastar. Engenheira, vem aqui. Vem aqui, pode vir, Nara, você também. Eu gosto de gente pronta assim. Ela veio de bailarina hoje. Muito bem, bailarina, sobe aqui. Muito bem. Tailine, eu quero que você ore pelas ofertas,
ora pela bênção financeira da igreja, pela nossa semana. Amém? Nós estamos orando por esse propósito, tá? Para você permanecer aqui. Amém? Porque pessoas parceiras não são fáceis de encontrar. E vocês foram um casal levantado por Deus que abraçaram esta igreja conosco. Amém? Então entenda que Deus, Ele está no controle. Amém? Então nós continuamos orando por vocês. Amém? Fica firme. Vamos ficar firme em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu no dia de hoje, pela tua palavra que nos alimentou. E nesse momento, Senhor, nós entregamos a Pai, não só a nossa vida, Senhor, mas todos os recursos que o Senhor nos deu, Pai. Que tudo aquilo que nós vamos, Senhor, depositar, Jesus, na tua casa, Senhor, venha ser multiplicado, não só na nossa vida, mas, Senhor, a Deus, na tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, cada lar aqui com prosperidade. Senhor, abençoa, Senhor, o celeiro, ó Deus, que tem tido falta, Senhor, que haja um milagre, que haja prosperidade, que haja abundância, Pai. E Deus, guarda a nossa semana, guarda o nosso lar, guarda, Senhor, a nossa intimidade contigo. Que nada venha nos impedir, Senhor, de viver, Senhor, a Deus, os teus propósitos aqui, ó Pai, nessa terra. Que sejamos canal de bênção, abençoando, Senhor, em todos os sentidos. Não só, ó Deus, financeiramente, mas, Senhor, através da tua palavra, através da tua verdade, com as nossas ações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todo e todo sempre. Amém? Vão na paz de Cristo. Aleluia.